Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui pelo perfil do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje teremos aqui a presença do professor Roberto de Souza Lima, que também é prefeito do campus da Exalc. Então vamos falar aí sobre esse patrimônio piracicabano que é a Exalc, que é o Parque da Exalc, como o pessoal costuma chamar, que também dentro da pandemia teve que fazer aí adaptações. Enfim, nós vamos ter uma conversa muito interessante com o professor Roberto de Souza Lima. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente para conversar. Tivemos aqui alguns probleminhas aí em termos de transmissão, conexão, é aquela coisa de internet, né? Nunca dá certo e no fim dá certo. Mas estamos aqui, eu estou com ele já falando, daqui a pouco o professor Roberto de Souza Lima, prefeito do campus da Exalc, já entrará aqui para falar com a gente em mais uma live aqui do nosso perfil do Instagram do Parlamento Aberto. Estamos fazendo lives diárias, já estamos indo para quase 2 meses já de lives, né? Quase 50 lives. Interessante, bacana. Dá um pouco de trabalho, evidentemente, mas é gratificante no final sempre ter esse reconhecimento. Professor Roberto, o senhor me escuta? O senhor me ouve? Como está aí? Estou escutando e estou ouvindo, mas parece que congelou a imagem de novo. Congelou a imagem de novo, né? Estamos tendo esse problema. Vamos fazer o seguinte, tenta de novo entrar, sai e entra, que às vezes é questão de conexão. Como o senhor fez o teste aqui e deu certo, eu acredito que é algo mais tranquilo, daqui a pouco já retorna. Só dá uma saidinha e já entra de novo, a gente faz. Tá certo, só um minuto. Pessoal, eu estou aqui aguardando o professor Roberto de Souza Lima. Nós tivemos aí um probleminha no início, já, na hora que ele estava fazendo o teste, coisa... E daqui a pouco ele entra aqui, já vamos de novo tentar o contato com o professor, que é prefeito do campus da Exalc. Isso aí, daqui a pouquinho já vamos iniciar essa nossa live. Vamos lá. Entrou congelado. Eita! E o senhor está bem aonde realmente fez o teste, né? Isso, mesmo lugar, mesma conexão. E aquela hora que o senhor fez o teste, você falou que reiniciou o celular, foi isso? Isto. Então, tenta reiniciar o celular e tenta para ver se dá certo. Tá ok. Pode ser? Mais um minuto. Eu aguardo aqui, fique sem problema. Tá joia, rapidinho. Enquanto o professor Roberto de Souza Lima vai... agora apareceu, hein? Descongelou. Eu ia desligar, mas já descongelou. Tudo bom? Surgiu. Tudo bom, como que o senhor está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Dando reflexo. Que bom. Bom, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui nessa live do Parlamento Aberto. É um prazer enorme recebê-lo. A gente sabe de todo o trabalho que o senhor tem aí dentro dessa administração do campus da Exalc, dessa cidade que é a Exalc, né? É uma cidade, praticamente. A gente que é piracicabano tem sempre muito carinho pela Exalc, por tudo que representa sobre o aspecto acadêmico, sobre o aspecto científico, mas, claro, como um lugar que o piracicabano gosta de ir também, gosta de aproveitar. Então, seja muito bem-vindo aqui à live do Parlamento Aberto. Eu agradeço o convite, poder participar e poder falar um pouco do campus, que é a grande paixão da vida aqui. Bacana. A gente vai começar, como a gente sempre faz aqui, professor Roberto, falar um pouquinho do panorama, né, da pandemia em Piracicaba. A gente sempre faz esse panorama, e como a gente está vivendo essa situação da pandemia do novo coronavírus, né, da situação que acontece em Piracicaba, no país, em todo o mundo, então a gente sempre passa essas informações de Piracicaba. Hoje, infelizmente, tivemos mais 5 óbitos pelo Covid-19, informações que são da prefeitura, lá do Centro de Comunicação Social, e foram 5 pessoas que faleceram, um senhor de 81 anos e 4 senhoras, uma de 92, outra de 85, outra de 78 e outra de 62 anos. Então, aqui a gente sempre começa
mandando aí as nossas condolências e nosso respeito a todos os familiares, todos os amigos que estão perdendo aí pessoas queridas por conta dessa pandemia. Também hoje foram confirmados 44 novos casos positivados do coronavírus em Piracicaba. Já chegamos aqui em Piracicaba a 1.485 casos confirmados, tá? E no nosso sistema de tratamento aqui, o que envolve também rede privada, rede pública, envolve leitos de UTI, leitos de enfermaria, tratamento residencial, são 506 pessoas em tratamento atualmente, segundo esses dados da Prefeitura. Então a gente passa essas informações para poder passar essa conjuntura. Mas o nosso papo aqui hoje é a Exalc, o campus da Exalc, como a gente falou no início, esse patrimônio histórico, cultural, ambiental, da fauna, da flora, tem tanta coisa envolvida dentro desse patrimônio. Mas eu gostaria que a gente começasse o nosso assunto aqui, que o senhor desse um panorama do que é essa estrutura que o senhor administra, né? Do que estamos falando quando a gente fala do campus da Exalc. Tá, joia. Bom, além disso, é o campus mais bonito que a gente tem de universidade, né? Não tem Mas dúvida. bom, é o seguinte, a universidade ela está dividida em vários campi pelo estado de São Paulo, né? Isso é uma coisa recente, antes era tudo centralizado em São Paulo, recente que eu digo, mas nem tanto, né? Em comparação com a centenária Exalc, que é recente. Então, desde 85 foram criados campos, no caso o campus de Piracicaba surgiu, que é onde você tem mais de 2 unidades, tá? Então, hoje, o campus de Piracicaba ele é constituído pela Exalc, que é o mais visto, mais conhecido, até pelo fato de ser de 1901, então tem toda essa tradição que ela carrega, mas tem outras unidades também. Tem o Sena, que também quem é mais que Piracicaba conhece bem, ou quem é do meio acadêmico conhece, que cuida da parte de energia nuclear na agricultura. Tem a prefeitura do campus, que quem cuida, vamos dizer, da infraestrutura, que permite com que tenha todas as atividades fins da universidade, né, para você conseguir fazer pesquisa, fazer o ensino, fazer a extensão, você precisa ter água saindo da torneira, precisa ter luz, precisa ter todos os acessos bem feitos, assim por diante, né? Então a prefeitura cuida de toda essa infraestrutura para atender a necessidade do campus. E a gente tem algumas outras unidades que têm representação dentro do campus, com a parte, por exemplo, de informática e de saúde. Então, uma área bem complexa e muito extensa. O campus hoje da Exalc, né, que o pessoal costuma falar, mas na verdade é o campus Luiz de Queiroz, ele corresponde a mais ou menos metade da área toda da USP no estado de São Paulo. Então é muito grande. A gente tem uma estrutura central aqui em Piracicaba, 900 hectares, mas tem mais áreas em estações experimentais. Inclusive também tem em Jaú, uma parte urbana também. Então engloba toda essa estrutura, com todas as características, né, de você ter uma fazenda atrelado a isso tudo. Então você tem animais silvestres, você tem todas as dificuldades inerentes à parte, vamos dizer, mais rural, e também a tecnologia de ponta que existe dentro dos laboratórios e sala de aula, assim por diante. Então tem Só para entender, o que está dentro do campus da Exalc, da prefeitura da Exalc, é o campus aqui em Piracicaba. Esses outros não, né? Tudo faz parte. Então, a gente tem todos. Então, tem servidores da prefeitura que trabalham, por exemplo, em Jaú. Entendi. Você tem, isso engloba também. A parte central, a administração toda, é realmente aqui dentro da cidade, do município, né? Já abraçou. Olha, isso para mim é novidade, viu? Realmente eu não sabia que o campus da USP ele vai além das fronteiras piracicabanas, então. Tem, sim. Tem estação experimental em Anhembi, tem outros lugares também. Que legal, que bacana. Agora, vamos trazendo, né, mais para esse contexto nosso aqui de Piracicaba, né? A gente sabe, como a gente falou aqui no início, que o campus da Exalc ele também é um parque que a cidade utiliza, tem toda a comunidade acadêmica, estudantil, né, os professores, os funcionários. Queria que, assim, quando começou a pandemia, quais foram as primeiras ações? Como que vocês se organizaram para manter as atividades dentro desse contexto que nós estamos vivendo?
Tá, bom, a gente tem que levar em consideração que existe uma população muito grande que utiliza o campus, né? Além dos mais ou menos 3.000 alunos que existem, que circulam diariamente pelo campus, né? Tem os servidores, professores, que dão mais 1.000 pessoas mais ou menos, e aí você ainda tem os visitantes. Então, em épocas normais, desde cedinho, quase que de madrugada, já tem pessoas caminhando pelo parque, e esse fluxo de pessoas vai aumentando. Então, tem muitas pessoas, não só da cidade, mas até de fora, que vêm fazer algumas atividades de lazer também, conhecer o parque. O gramado é muito bonito, é o único jardim, nas dimensões que a gente tem hoje, o Jardim Central do Exalc, então é muito visitado. Quando começou a pandemia, que é a sua pergunta, a primeira atitude mais, vamos dizer, um pouquinho mais rigorosa que teve foi fechar o acesso ao parque, como aconteceu logo em seguida também com os parques municipais. Então, se você pegar aqui na cidade de Piracicaba, tem o Parque da Rua do Porto, e outros parques que foram fechados ao público, para justamente evitar aglomeração de pessoas. Isso foi um trabalho bastante cuidadoso, a gente não fechou radicalmente, a gente primeiro colocou recomendações para que diminuísse a frequência, que não estava muito claro para todo mundo a importância e necessidade de você isolar, né, de não ter esse fluxo. Então, era para não bater de frente, não ter aquele questionamento das pessoas, mas só quero andar, estou sozinho, não sei o quê. Então, a gente foi primeiro passando aviso, cartazes, e depois, efetivamente, proibiu o acesso, exceto para as pessoas que têm atividades. É importante a gente falar também que não parou 100% a universidade. Existe o teletrabalho, muitas pessoas estão em casa, eu no momento estou na minha casa trabalhando, mas tem várias pessoas que ficaram no campus, inclusive alunos também, tem alunos que moram nas moradias estudantis, então tem um fluxo normal, isso obviamente com o acesso desse está assegurado, mas o público externo está proibido de frequentar. Então essa foi a primeira grande ação. Junto com ela, nós colocamos vários cartazes e avisos distribuídos pelo campus para quem eventualmente entrasse, ou até mesmo prestadores de serviços, né, com as recomendações básicas sobre cuidados e atenção toda necessária. Então, essa foi, vamos dizer, o início. Depois a gente começou com algumas ações importantes, principalmente voltadas para os alunos que moram aqui. Então, nós temos um restaurante que servia 800 refeições por dia, caiu bastante o volume, porque muitas pessoas voltaram para suas cidades, né, estão no isolamento social, mas ainda tem muita gente que ou que mora ou que está fazendo alguma pesquisa, que tem um trabalho contínuo aqui dentro. Para não ter a concentração em restaurantes, que não pode ter, a gente substituiu o serviço, uma empresa, na realidade uma terceirizada, por marmitex. Então a gente passou a fornecer marmitex para esses usuários aqui do campus. No caso dos estudantes, a gente foi além disso, quer dizer, a obrigação que existe hoje da universidade, o compromisso que existe com os alunos, é de dar uma refeição a um preço muito subsidiado, de segunda a sexta. Mas para os alunos não saírem, não terem contato e nem disseminar, contagiar nem eles nem os outros, né, a gente deu cestas básicas para que eles façam comida no final de semana, para o café da manhã, então reduzindo. A gente até foi fazendo várias ações junto com os alunos. Na Páscoa, por exemplo, que é um momento mais sensível, né, do afastamento da família, tudo, a gente distribuiu chocolate com recursos que a gente captou de doação, porque não podia usar o dinheiro público para fazer isso, né, mas nós nos organizamos para, com recursos aí privados, fazer a doação. Então tem essa preocupação do isolamento dos alunos, que vamos dizer que é o que está mais próximo da atividade da prefeitura. E dando suporte para as outras atividades. Então, álcool gel, máscaras e todas a cartilha, né, completa ali de cuidados. E se preparando para quando voltar às atividades presenciais. Essas decisões que o senhor, que a Exalc, né, que o senhor tomou junto com a sua equipe, desde o início, elas estão mantidas dessa forma. Não teve nenhum processo de mudança do início até agora em relação a essas decisões. Continuam exatamente da maneira como foram tomadas lá atrás. Elas só foram incrementando, né? As iniciais tomadas continuam e outras foram sendo
agregadas a isso. Como eu falei no caso da alimentação, no começo não tinha cesta básica para o final de semana. A gente incorporou a cesta básica. A parte, agora a gente está vendo aquelas divisórias de acrílico, de vidro, para contato com o público. Então, tudo isso está sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, está acrescentando cuidados, né, aperfeiçoando o que já tinha e incrementando as atitudes novas. Ainda não retrocedeu nada. Quer dizer, do que era proibido de acesso, de restrição, é mantido. E deve se manter por um bom tempo ainda. O senhor colocou aqui que, em geral, as aulas estão sendo feitas de forma remota, a maioria, né? Todas. O senhor poderia explicar, a maioria, são todas, né? Mas que tipo de atividade ainda acontece no campus de forma presencial? Tá, bom, eu vou dividir em duas partes, tá? Com relação à parte mais visível, né, que é a Exalc, a unidade da Exalc, que tem as aulas, os alunos não estão tendo aulas, mas muitos deles estão atrelados a projetos de pesquisa que não podiam parar. Principalmente aqueles que envolvem, por exemplo, animais, né? Eu não posso deixar de alimentar o animal do estudo, de um ensaio, uma planta, deixar morrer. Então você tem alunos que estavam enganjados já nesses projetos e permanecem. Houve todo um cuidado de filtragem, grupo de risco, aquelas coisas todas, mas esses estão presentes nos projetos de pesquisa. O ensino está à distância, mas a pesquisa continua, aquelas que são possíveis de serem feitas, estão sendo mantidas dentro da universidade. Então tem esse fluxo de pessoas. Você tem a parte de manutenção. Para você ter uma ideia, a água toda que é utilizada no campus é tratada. A gente não adquire água da SEMAI, da empresa aqui municipal de água. Então, é 1 milhão de litros tratados e tem todo esse cuidado do tratamento da água que precisa ser mantido, porque todo dia tem uma surpresa. Como a construção civil não parou, e a gente tem feito grandes investimentos no campus, várias obras continuam em andamento. Então, você tem... a gente está reformando toda a parte de tubulação de água, esgoto, e a rede de TI. Então, são obras grandes, tá, de alguns milhões de reais, que estão sendo mantidas com todos os cuidados, né? Servidores acima de 60 anos estão afastados, mas a gente está fazendo esse esforço de manter essas atividades. Então, também existe esse fluxo de pessoas. A parte de vigilância e segurança, então, bem atenta, né? Porque não pode ficar nada exposto. Então, tem rondas de vigilante, tem drone que faz lugares mais remotos. Então, isso tudo a gente tem mantido esse pessoal e alguma parte administrativa também, que diminuiu bastante, mas tem volume de correios, tem na parte de pesquisa, chega amostra, chega insumos. Então, você tem todo esse tratamento para ser cuidado, né, e dado atenção. Então, ainda tem um fluxo de pessoas dentro do campus, pequeno, com todos os cuidados aí, mas existe pessoas aqui dentro do campus. E pensando num contexto que vai até um pouco além da prefeitura do campus, essas atividades, essa maneira, ela tem coordenação com outros campi da Universidade de São Paulo? Como que é esse diálogo com outras estruturas da universidade? Esse contato é intenso, tá? Formalmente, nós temos algumas reuniões por videoconferência, tá? Com as outras unidades e com a reitoria, com a parte de administração central lá de São Paulo. Hoje mesmo estava tendo uma reunião, agora há pouco a gente entrou em contato, estava conversando com eles, e existe também os contatos informais. Então, você tem uma troca de experiência. Então, você fala, como que você está fazendo com o problema da alimentação? Fim de semana, o que você está fazendo? Como que você resolveu a falta de um insumo? Porque, eu falei, as obras continuam, mas nem todos os fornecedores da obra continuam. Então, faltou madeira, onde você conseguiu? Coisas desse tipo a gente conversa e bastante. Tá? Essa troca de experiência tem sido muito importante para todo mundo. Perfeito, tem que ter, porque realmente é uma situação inusitada, né? No fundo, eu percebo, assim, o senhor como autoridade de uma estrutura pública, de uma estrutura acadêmica, deve imaginar isso, sentir isso na pele, né? A gente está ainda buscando muitas formas de entender, né? Primeiro a pandemia,
tem toda a questão da doença, mas também de como a gente vai reestruturar. Eu digo até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui na Câmara também, tendo que tivemos um tempo para adaptar, por exemplo, reunião ordinária, extraordinária, no caso, que está sendo realizado aqui. Eu acredito que isso o senhor sente bem na pele aí, o quanto que tem sido complicado, o quanto essa pandemia pegou todo mundo aí, não vou dizer desprevenido, mas é uma surpresa, né, para você tratar algo tão relevante quanto isso, né? É um aprendizado minuto a minuto, sempre tem alguma coisa nova. E você, como trabalhando no setor público, você sabe de uma restrição muito séria que nós temos, que o setor privado pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido. O setor público, ao contrário, ele só pode fazer aquilo que é permitido. O fato de não ser proibido não quer dizer que ele pode fazer. E muitas coisas a gente está tendo que inventar. E isso não era previsto como atividade. Então você tem que fazer todo um ajuste simultâneo da previsibilidade daquele serviço, daquela atividade que você está fazendo, para não incorrer em alguma sanção, né, uma punição por fazer algo que não era originariamente permitido, e quase nada do que a gente tem que fazer agora era previsto, né? Então esse é um desafio grande que a gente tem que aprender e desenvolver para viabilizar saídas. Com certeza, realmente é uma coisa que está desafiando todo mundo. Agora, a gente teve a informação, né, o senhor colocou aqui que dentre a estrutura que o senhor administra está o SENA, né, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, né? E o Instituto Adolfo Lutz habilitou o laboratório do SENA, né, para fazer diagnóstico do Covid. Como que é esse processo? Explica como que está sendo, em que momento a gente vai conseguir ter uma visão mais clara do que essa parceria pode possibilitar em termos de ajuda no combate a essa pandemia em Piracicaba? Isso ilustra bem o que eu falei da necessidade de se adaptar e criar, né? Então, já existiam laboratórios de ponta aqui tanto da Exalc quanto do SENA, que perceberam que poderiam, com pequenos ajustes, pequenos em termos relativos, né, atender a essa demanda que existe dos testes para o Covid-19. Então, foi feito um investimento grande para equipar e transformar. A própria prefeitura também está colaborando com essa prefeitura aqui do campus, né? A gente tem uma veterinária que cuida do campus, que ela fez o doutorado com agentes patogênicos com nível de segurança acima do que é o Covid, tá? Nível 3, então ela entrou nessa equipe do laboratório, então foi um esforço conjunto que permitiu fazer, e aí tem todos os passos para poder prestar o serviço efetivamente, né? E isso passou por uma certificação da Adolfo Lutz e da vigilância sanitária. Eu diria que foi a parte mais, do finzinho, mais ansiosa, né, para que corresse rápido, e correu tudo bem, então já está fazendo os testes, e eles são voltados para as pessoas ligadas ao agro, tá? E, em princípio, o foco é esse aí, que é uma área que está bem desassistida para atingir isso. E ela funciona, é tudo caro, né? Ela funciona à base de doação. Então você tem dois tipos de doação. Isso é a fundação que é atrelada à universidade que capta esses recursos. Tem pessoas que doam livremente, né, sem uma contrapartida, e tem grupos ou pessoas que contratam testes e dão um adicional na forma de doação para que faça gratuitamente para a população aí que necessita. Então eu tenho essas duas formas de colaborar, através da FEALC, que é a fundação que ela administra isso com toda a seriedade e transparência, né? Mas já está operante esse laboratório. O senhor falou que é mais focado em qual população, que cortou bem na hora que falou, eu acabei não escutando. Você falou do lar, é isso? Do agro. Do agro? Pessoal, agronegócio, do agronegócio. Desculpa, é que deu uma cortada aqui, acabei não ouvindo. Então, é uma estrutura que vocês já tinham ali no SENA, né? E com algumas adaptações, hoje vocês estão conseguindo fazer esses testes. E todo esse recurso está sendo gerido pela FEALC, né? Que é a Fundação de Estudos Agrários, né? Isso, né? É dessa maneira que está sendo organizado. E quais foram essas adaptações? O que precisava para conseguir buscar essa habilitação do Instituto Adolfo Lutz?
que tipo de adaptação que era necessário? Eu vou ser muito transparente e honesto contigo. Eu não sei exatamente quais foram as adaptações, eu sei que foram feitas, tá? E isso envolveu captação de recursos para realizar. Existem pessoas mais capacitadas, estão à frente dos laboratórios, não é minha área de atuação, né? Mas foram feitos, vamos dizer, a essência, o conhecimento eles já tinham. Então foi só uma adaptação para fazer o teste do Covid. Mas eu não sei detalhar exatamente que ajuste que foi. Sim. Não, tranquilo. Eu estou aqui imaginando porque é interessante, né? A gente, dentro dessa pandemia, tem muitas coisas que estão sendo... tem um exemplo não vou citar nome para fazer propaganda, né? Mas de empresas de bebidas alcoólicas que rearranjou ali a estrutura dela para produzir álcool em gel, né? E você tem essa... É lógico que é um outro setor, mas a Exalc também. A Exalc também está fazendo? Tem o pessoal que cuida da parte de álcool, né, de química, e estão montando aí para produção de álcool em gel. Isso que eu queria que você comentasse. Eu vou entrar mais para frente nesse assunto, mas aproveitando, qual que tem sido o impacto, né? O senhor que está mais próximo da academia, do setor científico, qual que foi o impacto dessa pandemia nesse setor em termos de busca, né? Você vê uma intensidade, né? Tanto que a gente fala, né? Infelizmente no Brasil, que não dá o respaldo necessário à sua universidade, à sua capacidade técnica de graduação, de pós-graduação, né? Mas é nesse momento que está todo mundo olhando para as universidades e né? Tem um santinho que é devoto e o outro santinho do cientista, né? Como que o senhor tem visto esse processo dentro das universidades? Olha, a Universidade de São Paulo, e aí eu falo não só pela Exalc, mas também a Exalc, né, tem se desdobrado para atender a essa demanda social, mesmo com a ausência de recursos histórica que existe, né? Então, é incrível você ver o trabalho, a dedicação das pessoas que estão envolvidas nessas áreas. E tem produzido uma intensidade muito grande tanto de pesquisas científicas como de soluções. Você pegar da universidade, os respiradores que hoje atendem lá em São Paulo, foram desenvolvidos em tempo recorde para já estar atendendo todo mundo, né? Então, a mesma coisa, a montagem do laboratório da equipe da professora Tsai, professor Coutinho, que são os que capitanearam esse processo, eu considero, num tempo recorde com a qualidade toda que foi feita. Então, eles estão trabalhando, a imagem que fala, está parada a faculdade, porque não tem ninguém. Ao contrário, está se trabalhando muito mais do que tinham antes. Além disso, tem aula à distância, que é um aprendizado do professor. Então, o pesquisador ele tem que se readaptar para dar uma aula à distância e desenvolver os trabalhos. Obviamente que muito mais os focados para a pandemia são aqueles que estão tendo mais foco e intensidade, mas outras coisas também têm sido feitas. Imagino que a correria aí, a luta contra o tempo, contra as necessidades, né, as escassez, né, material que existe, sempre acaba também motivando, de certa forma, acaba deixando as pessoas mais aguerridas até, né? E voltando um pouquinho na questão antes da gente avançar para outros temas, eu acho que eu gostaria de... Você citou por cima o pessoal que utiliza a Exalc para fazer atividade física e tal. Dependendo de pandemia, agora eu queria entender qual que é, porque assim, eu sou de um tempo, não que eu seja velho, tá? Eu tenho apenas 39 anos, então não me sinto velho não, mas a brincadeira da minha infância era ir para a Exalc, né? Eu sou desse tempo que a gente ia soltar pipa na Exalc, a gente ia andar de bicicleta na Exalc, a gente ia minha mãe fazia piquenique na Exalc, é uma coisa assim, a gente tem essa relação muito próxima com o Parque da Exalc, né? E só que a gente sabe também que é uma estrutura acadêmica, existem laboratórios, existe toda uma estrutura que precisa ser preservada. Como que a Exalc lida hoje com essa situação? Eu vou lembrar aqui, por exemplo, o período que nós tivemos aí dos problemas que teve com a questão do carrapato estrela, lá ali da população de
capivaras que havia ali dentro, né? Como que vocês lidam hoje com essa situação de, ao mesmo tempo que ser esse parque, também preservar esse patrimônio que é científico e também que é público, né? Tá, isso é uma das grandes preocupações e desafios que a gente tem, tá? Primeiro, um sentimento que a gente tem é de quebrar uma imagem que existe, falar, não, a universidade é uma torre de marfim, de mármore lá, isolado do resto da sociedade. Então, a gente quer mostrar que está próximo e a gente precisa desse contato, né? Lógico que tem todas as restrições e, no caso nosso específico, a gente teve, por muito tempo, o problema do carrapato estrela, né, da febre maculosa. Então, foi feito um investimento muito grande, ainda se mantém, mesmo agora na época da pandemia, está sendo aplicado os carrapaticidas, fazendo o tratamento todo. Então, tem esse cuidado que permitiu que, recentemente, a gente voltasse a ter várias atividades envolvendo a cidade e até pessoas de outra cidade. Vou citar algumas coisas, por exemplo, a gente voltou a ter corridas a pé, passando pelo campus e criadas pelo campus. Passeios de bicicleta. Então, tem desde pequenininho, o pessoal tem um bike hotel que organiza isso. Então, eles passam no domingo cedo pelo campus. Então, a gente tem incentivado bastante com todos os cuidados. Tem áreas específicas para caso do carrapato, para não afetar. Pipas que você comentou, ainda continuam contando pipa. O que existe hoje é uma regulamentação mais forte para não proteger as pessoas que estão praticando e os outros, né? Então, você não pode ter nada radical fazendo lá que alguém pode ser atingido, né? Você não pode ter lá um treino de beisebol no gramadão. De repente, a bolinha acerta uma criança que está ali no canto. Então, tomando os cuidados e as prevenções necessárias, vinha crescendo bastante. Está suspenso temporariamente aí por causa da pandemia, mas a gente pretende retornar com tudo depois que normalizar aí a nossa convívio social. Então, a gente procura atender ao máximo com pessoas que fazem excursão, escolinhas, vêm visitar, a gente tem museu dentro da Exalc. Então, tudo isso é muito fomentado e a gente gosta de ver as pessoas circulando pelo campus. Perfeito. Não, com certeza, realmente tem que ter alguns cuidados, porque eu me lembro, assim, de você ter aquele parque lotado, aquele gramadão, que, aliás, eu acho lindo. Eu estou aqui falando como... Eu sou piracicabano da Gema, não sei se o senhor é de Piracicaba? Não sei se o senhor é daqui. Tornei-me em Piracicabano. Então, mas eu acho aquele gramadão da Exalc ali é uma das coisas mais bonitas que nós temos em Piracicaba, sem dúvida. E realmente tem que ter esse cuidado aí, porque quando aglomera muitas pessoas, o pessoal jogando bola, né, que você falou, fazer beisebol ali, né, inclusive tem até uma área, né, de um campo de beisebol dentro da Exalc ali para quem passa pela Independência, ali na Barão do Piracicamirim, sabe que ali, né, tem uma estrutura, inclusive, né. Enfim, agora, adiantando, eu estou divagando aqui um pouco, porque isso aí acaba me lembrando muito a minha história de vida também, enfim, toda essa relação que nós temos com a Exalc. Mas, voltando para a nossa pauta aqui, a gente falou da FEALC, né? A FEALC está integrando a campanha FEALC pela Vida, né? E gostaria que o senhor comentasse um pouquinho do que é essa campanha, como que a Exalc está se desenvolvendo dentro dela, né? E o que se busca com ela. Desculpa, deu uma travada aí quando você estava falando. Você está falando pela vida? Campanha FEALC pela Vida. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que é essa campanha, o que se busca com o trabalho a partir dela. Basicamente o que eu comentei do teste que está sendo feito agora para o pessoal do agro, tá? Então, a ênfase é justamente nessa parte preventiva, né, de testagem, que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje, é a testagem, né? A gente testa muito pouco em termos relativos com outros países de mesmo nível de desenvolvimento. Então, ela está atendendo a um fluxo muito grande aí de pessoas e precisa ter uma coordenação, inclusive financeira, para viabilizar isso. Então, esse é o papel que a FEALC, que já tem uma boa tradição, uma fundação já consolidada, respeitada, de gerenciar esse processo. Então, nós comentamos agora há pouco, eu havia perguntado, a parte do laboratório, a parte técnica, que foi desenvolvida no SENA e na Exalc. E, vamos dizer, do laboratório para fora,
a fundação que faz toda essa logística, viabilidade aí de sustentação, inclusive financeira, do projeto. Então, é aquele projeto que nós havíamos comentado agora há pouco. Perfeito. Perfeito. Bom, queria também agora destacar, né, no último dia 3, a Exalc comemorou 119 anos, né? Teve essa cerimônia online. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência de cerimônia online. É lógico que a tecnologia está aí para contribuir, mas como que foi essa experiência aí? E como está sendo passar uma data tão importante aí com tantas restrições, né? Havia uma programação muito intensa de atividades que a gente gostaria que tivesse ocorrendo, né, mas foi necessário fazer à distância. E, surpreendentemente, eu achei que ficou muito bonito, tá? Surpreendentemente, não pelas pessoas envolvidas, mas pela dificuldade, né, de você lidar com um novo, né? E foi um discurso muito bem feitos, emocionantes, para registrar uma data que realmente é rara, né? Ter 119 anos numa instituição de ensino e pesquisa que está entre as 5 melhores do mundo pelos rankings, então é algo para ser muito comemorado. Esperamos ter outras coisas mais para frente para comemorar também, né? A gente tem, o próximo ano tem algumas datas festivas também bem interessantes, né? Que a gente vai juntar algumas das comemorações. Mas a repercussão que teve foi interessante, teve uma boa recepção das pessoas, e o importante é isso, que está se mantendo em atividade, mesmo com todos os desafios impostos aí pela pandemia, ela está conseguindo fazer eventos, e tanto aqui no Brasil, quanto com participantes do exterior. Esse evento da comemoração teve uma participação muito grande da China, inclusive foi lançado um livro em parceria com a Universidade Chinesa. Então a gente tem conseguido superar aí as barreiras da falta do contato físico através dessas, como é o canal agora da live. Perfeito. O Mauro Rontani, que é nosso diretor aqui do Departamento de Administração da Câmara, está mandando aqui uma mensagem: a Exalc, a gloriosa, é parte indissociável da cidade e, como tal, ela deve auxiliar os piracicabanos. Não tenho dúvida, com certeza, parte indissociável da cidade. Tantos lugares que a gente vai e a gente tem, quando você fala de Piracicaba, a pessoa lembra da Exalc, né? Ele tá corrigindo aqui, ele fala assim: e como tal auxilia a cidade, seja no campo científico, seja no de lazer. E quando acabar essa pandemia, ele está perguntando aqui: a prefeitura está pensando em atividades para a cidade? Tem alguma coisa específica de preparação quando acabar a pandemia? Sim, a gente quer fazer, primeiro, retomar as atividades que a gente tinha com os eventos esportivos, né? A gente tem, a prefeitura do campus faz uma atividade bem interessante com a terceira idade, com pessoas aí do município, não é só da faculdade, muito pelo contrário, tem muitas pessoas que frequentam lá a parte de esportes, fazendo essas atividades. A gente tem, só para seguir na parte esportiva, né, a gente tem parceria com o 15 de Piracicaba, que é outra bandeira forte aí da cidade, né? Então as categorias de base treinam lá, a gente tem uma série de atendimentos com a comunidade, isso vai ser retomado, e a gente tem tentado fazer cada vez mais atividades juntos. Então a gente quer trabalhar não só com o município, mas com as instituições mesmo, né? A gente já tem algumas tradições, por exemplo, a Exalc e a FUMEP, até da parte física, né, o terreno, onde a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Engenharia foram passados da Exalc para eles, e toda a criação sempre teve um vínculo muito grande. Então a gente quer ter alguns eventos próximos, e eu vou adiantar alguns, por exemplo. Uma preocupação que nós temos lá na gestão da prefeitura é com mobilidade, né, de mais bicicleta, menos carros e tudo isso. Então a gente quer fazer, já conversei com o Juliane, que você conhece também, para ter um concurso, alguma coisa
com o pessoal ligado à arquitetura lá para montar todo um projeto que a gente possa acelerar o que a gente já vem fazendo de ciclovias, então a gente quer incrementar isso mais e precisa ter, lógico, uma parceria com a cidade. Não adianta ter uma ciclovia dentro do campus e a pessoa não conseguir atravessar a avenida na porta. Então isso tem que ser alguma coisa coordenada com todo o município. Então a gente quer trabalhar bastante nessa parte de mobilidade, junto com o município, junto com a FUMEP para ajudar a gente no projeto. Então esse é um dos projetos que estão na gaveta, estavam para sair, veio a pandemia, a gente teve que dar uma recuada. Mas, sem dúvida, a gente quer fazer muita coisa junto com a cidade. Então é uma parceria lá com a FUMEP para desenvolver essa parte de mobilidade do campus, é isso, né? Isso, quer dizer, a gente já vem investindo paulatinamente, então, por ser uma estrutura antiga, né, a Exalc, não se previa nada de mobilidade. Então, quem esteve lá há 2 anos atrás e passa agora, vai ver aquelas guias rebaixadas para cadeirante, uma série de coisas que já foram feitas e tem muito ainda para ser feito, e a gente vai caminhar nisso. E junto com isso a gente quer trabalhar com parceiros que possam contribuir conosco para... Eu tenho uma equipe de engenheiros muito boa, mas sobrecarregada. Então a ajuda de fora é muito bem-vinda. E dentro dessa parceria com a FUMEP, né, para quem não conhece, que é a FUMEP, a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, congrega a EPEI, né, e o Colégio Técnico, o COTIP, no caso, acredito que seja mais com a EEP, né, que onde está ali a graduação da engenharia, né? E como seria essa parceria, de que maneira você pegar os estudantes, trazer junto, como que ela está sendo articulada? Inicialmente, a gente está querendo fazer um concurso de projetos para viabilidade, tá? Então, obviamente que a gente não tem tanto dinheiro assim, mas nem que seja uma premiação simbólica, né? Mas para receber projetos, a gente tem algumas ideias, a gente alimentaria ideias de bolsão, de estacionamento, já tem coisas que estão caminhadas. Então, para aperfeiçoar isso. Porque a ideia é simples quando você fala em mobilidade, mas a execução é muito complicada. Você fala, corta uma ciclovia, mas não tem espaço, não foi previsto para isso. Você não tem espaço na calçada porque você tem árvore, você tem poste, na rua não passa. Então você tem que ser muito criativo para isso. E aí você precisa de pessoas especialistas. Então a execução do projeto seria uma primeira etapa. A segunda etapa é a execução, que vai precisar do pessoal da EEP e egressos da EEP para, vamos dizer, pôr a mão na massa mesmo e fazer acontecer. Mas a primeira etapa seria um concurso para escolher o melhor projeto para a gente caminhar na acessibilidade, mais mobilidade. Na acessibilidade está indo bem, mais mobilidade. Interessante, é importante o senhor colocar isso, porque a Exalc ela tem, a partir, né, não só da estrutura dela administrativa, mas eu conheço vários estudantes, né, já formados, que já saíram daqui, inclusive, moram em outras cidades, que sempre lutaram muito pela causa da mobilidade. Ali por conta dessa, né, acredito você ter a vinda de muitas pessoas de fora, que conhecem outras experiências, né, a própria produção acadêmica ali, isso acaba gerando uma demanda em torno da mobilidade. Você está falando da ciclovia, e eu me lembro que foi alguns movimentos que saíram da Exalc, inclusive buscando fazer a questão intermodal do transporte em Piracicaba, e isso acaba refletindo na cidade de alguma forma. E quando você vai junto com a FUMEP, que é outra estrutura da cidade, que também envolve outros estudantes, isso acaba gerando, inclusive, um retorno para a cidade em termos de conhecimento em torno da mobilidade. Você não concorda com isso? Sim, e precisa passar por todo um período até cultural. Porque a gente faz, às vezes, ciclovia, mas o pessoal usa na contramão. Então você tem que educar também o ciclista. O uso dos aparelhos ainda não é muito conhecido por todo mundo. Então a gente tem que investir bastante nessa parte também. Não adianta entregar e fazer mau uso, né? Então você tem que trabalhar também nessa parte de conscientização, de
e sozinho não adianta, tem que ser nós, a Prefeitura Municipal, a IEP, e todo mundo tem que estar envolvido nessa. Perfeito. A Valéria Rodrigues, que é a minha diretora aqui do Departamento de Comunicação, é a minha chefe, né? Eu brinco que é minha chefa, né? Brincando, né? Ela escreveu aqui: a Câmara e a Exalc firmaram importante parceria para a produção de conteúdos através de suas TVs e ter colaborado para levar informações importantes tanto sobre a escola como quanto à vida legislativa, uma ação importante de construção da cidadania. Acho bacana a gente estar falando de parceria com a FUMEP, estamos falando de parceria que tem com a Câmara. Quais são as grandes parcerias hoje que a Exalc tem, né, incluindo essa que a gente sabe que é firmada com a Câmara de Vereadores? Parcerias com a Câmara? Tem a parte com a Nancy Tami, a parte de inclusão social, de diversidade, tem feito um trabalho muito grande, tá, da Exalc, com a Câmara de Vereadores e com a escola também atuado forte nisso. Você tem tido sempre alguns eventos que serem palestras, você tem convidados que vão auxiliar junto da Câmara, então isso está sempre presente, e também buscando, sempre que possível, que tenha representação, inclusive, dentro dos vereadores, né? Então a gente, na medida do possível, incentiva que as pessoas participem para ter mais essa ligação, que identifique as oportunidades para que tenham novos convênios. Então isso é sempre buscado, e temos todo o interesse que aumente o número de eventos, tá? A gente precisa, em vários momentos, apoio político de vereadores, tá? Eu vou sair um pouquinho do assunto, mas só para colocar como é importante a gente estar próximo dos vereadores. Um problema que a gente tem relativamente sério é que a cidade cresceu envolvendo a Exalc. A Exalc antes era uma fazenda afastada do centro e hoje está engolida aí dentro da cidade. E existe, para quem não é de Piracicaba, uma estrada, que a gente chama de estrada de servidão, que é uma passagem autorizada a fazer, que no início dela era para escoar a cana, e hoje ela virou uma estrada que chama Monte Alegre, que liga um bairro bastante já povoado, com condomínios de alto padrão e tudo isso, com um fluxo muito grande de pessoas, o aeroporto, tudo isso interligando, cortando no meio a estrutura do campus. Isso tem, entre outros problemas sérios, como premissa de alunos, isso tem dos animais silvestres. Dentro do campus nós temos inclusive onça, tem uma série de animais que podem causar e causam acidentes, atropelamento, tudo isso. Então a gente precisou fazer alguns investimentos para isso. E aí precisava sensibilizar as pessoas para captar recursos, para poder... a sociedade tem que participar disso também, né? Que, embora goste o nosso campus, os usuários não somos nós, a gente está cedendo espaço para a prefeitura. Então já está em andamento, tá? E aí agora com recursos próprios, investimentos nossos da prefeitura do campus, uma passagem aérea para os animais, alguns tipos de animais não serem atropelados, então uma passarela está sendo colocada. Nós temos também passagem subterrânea, mas precisa ter mais passagens. Então a gente está mobilizando, e aí vai também, não só os vereadores, mas o Ministério Público também, com chamadas de reuniões, tudo isso, para que a sociedade participe para a solução de um problema que não é nosso do campus, mas da sociedade como um todo. Então a gente precisa desse apoio muito forte aí do parlamento. E muitas vezes são indivíduos isolados que atuam, mas que a gente gostaria que tivesse todo o corpo trabalhando próximo. Assim como a gente tem outras instituições, no tiro de guerra, a gente faz algumas parcerias importantes com ele, tem contribuído o máximo que dá e envolver, né? Então a gente quer ter essas iniciativas todas andando em escala crescente. Perfeito. Deu uma travadinha aqui, professor, mas eu consegui ouvir perfeitamente o que o senhor
colocou, realmente ali, a gente está falando daquela estrada que corta tanto a estrutura da engenharia quanto ali do prédio central, né? Ela vai até ali o Monte Alegre e, enfim, levando até a empresa, né, que tem ali. E é um lugar que hoje, né, o bairro Monte Alegre tem se tornado também um outro ponto turístico de Piracicaba, com diversas atividades, e realmente aquela estrada tem esses problemas, como o senhor colocou, de animais silvestres e precisa ter, realmente, ter uma estrutura melhor. O senhor está me ouvindo bem, professor? Dá uma picotada de vez em quando, mas eu estou ouvindo bem, conseguindo acompanhar. Tá. Porque agora estamos com 50 minutos aqui de conversa e a sua imagem, que para mim ela está travando, mas se está ouvindo, vamos levar assim até o final, porque infelizmente a gente depende da tecnologia, e a tecnologia às vezes ela dá ela dá uma passada de perna na gente aí. Mas falando em parceria, né? Pois não. Não, só ia fazer um comentário, que está todo mundo trabalhando com internet agora, né? Então a sobrecarga é muito grande. Então, sim. Com certeza. A Valéria está perguntando uma outra coisa aqui que eu queria passar para o senhor, que é o seguinte, que também gostaria de saber de iniciativas de incentivo ao lazer nos finais de semana, como nos tempos do Domingo Verde Vida. Eu não conheci esse projeto, mas o senhor conhece e falar um pouco das atividades de finais de semana aí do campus da Exalc, existe essa previsão? Esse projeto especificamente eu não conheci, né? Eu estou como prefeito há 1 ano e pouco, então confesso que eu não conhecia ele. Mas, ela acabou de falar para mim, ela acabou de falar aqui que é dos anos 90, ela pegou a gente, né? Ela jogou uma casca de banana aqui, né? Anos 90, eu era uma criança. Eu nem lembro disso. Na realidade, justamente no momento que eu estava fora da Exalc, eu estudei nos anos 80 e voltei depois do 2000. Então, foi um lapso aí da minha trajetória que eu fiquei fora do campus. Mas a ideia é que a gente tenha muitas atividades. Eu comentei das provas, né, de corrida, o café com leite, que é o pessoal de bicicleta. Então, a gente quer que tenha essa movimentação, esse movimento de uma forma interessante para todos os lados, né? O movimento a gente quer que tenha, o fim de semana para nós é mais interessante, porque tem que lembrar que lá é um lugar que tem aula, pesquisa, então não dá para ficar fazendo durante a semana barulho, movimentação, né? E tem algumas aulas que são de final de semana também. Então, com esses cuidados todos, a gente quer atrair mais e tem feito eventos, né? Teve, sei lá, atrai muito público, aquela feira de insetos. Então, sempre que tem alguma oportunidade, a gente quer trazer. Temos um museu, que eu acho que ele é pouco explorado pela sociedade, com um acervo muito interessante. Então, com certeza, o incentivo vai ser grande para que tenha esse fluxo de pessoas com uma conscientização ambiental, de deixar resíduo e assim por diante. Acho que até é atrativo que a gente traga para lá para as pessoas conhecerem práticas que são sustentáveis. Perfeito. Já estamos quase finalizando a nossa conversa aqui. O Instagram ele é meio chato, porque ele corta, que dá 1 hora ele corta. Então eu sempre vou terminando um pouco antes para poder a gente não ser cortado no meio, né? Tá falando e o negócio corta. Mas a gente falando de parcerias, né, que está dentro do nosso tema aí aqui, lembrar que a Exalc ela celebrou nesses 119 anos o 100º convênio de cooperação internacional, né? Estamos falando de 100 convênios com universidades que estão, citou a China, mas eu me lembro de convênio, por exemplo, com a Universidade da França, enfim, Estados Unidos, outras, né? Como que isso representa para a Exalc em termos de inserção internacional? A inserção internacional é fundamental. Não dá para você pensar numa escola de pontas sem estar muito integrada e recebendo e levando alunos. A gente tem dentro da Exalc a possibilidade, por exemplo, de dupla formação. A pessoa estuda, digamos, um pouco da Exalc, depois um pouco na França e
tem o diploma tanto da faculdade francesa quanto da faculdade brasileira. Você tem desde a graduação até outras atividades de pós-graduação, de pós-doutorado, e realmente foram 100 convênios e no mundo todo. Você tem na América do Sul, tem na Europa, tem na Ásia, e em grandes universidades. A história da própria da Exalc, ela tem muita influência da Universidade Americana. O caso específico de Ohio, por exemplo, contribuiu grandes contribuições desde a criação da pós-graduação. Então, a gente tem uma tradição já bem grande dessas parcerias internacionais e, o momento atual, ela é irreversível, essa tendência. Então, por enquanto, a gente está suspenso as viagens, né, mas vamos retomar viagens e, por distância, por videoconferência, está muito intenso essas reuniões. Perfeito. Agora, para finalizar mesmo, falar um pouquinho da parceria. Inclusive, eu sou um estudante do PSEG, né, porque eu estou fazendo ali meu MBA em Marketing, a partir de uma parceria que o PSEG tem com a Câmara, né? Falar um pouquinho dessa parceria também com a Câmara a partir do PSEG, né? E aqui precisa ser um pouquinho rápido, professor, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar o nosso áudio aqui. Então, vou ser rapidíssimo. Eu não tenho detalhe de como que é a parceria do PSEG. O que eu sei é que o PSEG faz grandes atividades, grandes parcerias, tem feito trabalhos seríssimos com a comunidade. Tá? Eu também dou aula nos cursos do PSEG. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem. Onde eles põem a mão, decola. Então, vocês estão com parceiros aí de primeira linha. Bacana. Realmente, eu estou adorando o meu MBA lá de marketing que eu estou fazendo, né, no PSEG, a partir dessa parceria, e é realmente uma estrutura sensacional. Professor, estamos já chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Queria também pedir desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos, mas faz parte da vida. Muito obrigado e conte sempre aqui com o Parlamento Aberto para divulgar as atividades aí que são tão importantes para a nossa cidade e tão importantes para a Exalc também. Eu que agradeço a oportunidade e convidando, a gente vem falar, tem outros assuntos, a gente pode falar dos animais abandonados, tem muita coisa aí para explorar, que oportunamente a gente conversa sobre isso. Muito obrigado aí pela chance de conversar. Valeu, realmente acabou passando lá da questão dos gatos abandonados na Exalc, né? A gente tinha combinado, mas eu acabei realmente me esquecendo de puxar esse assunto. Mas a gente pode fazer outro sim, com certeza, e muito obrigado pela atenção. Lembrando que a gente volta amanhã com mais uma live do programa Parlamento Aberto aqui pelo nosso perfil do Instagram. Você que está aqui pode seguir o nosso perfil no Instagram, pode acompanhar amanhã também uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lá no nosso site você pode se inscrever na nossa lista de transmissão do WhatsApp e recebe direto no seu celular informações sobre a Câmara de Vereadores de Piracicaba, no que está relacionado à transparência, à participação popular, enfim, tudo o que a gente faz aqui no programa Parlamento Aberto. E, claro, siga também a gente ali no YouTube, com o nosso canal do Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba e também no Facebook Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito obrigado a todos que